Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. E a partir de hoje, as farmácias municipais de Porto Alegre só vão distribuir medicamentos para pessoas que moram na capital. O percentual de moradores de cidades da região metropolitana que estavam usando a rede pública da capital era alto. Na farmácia da Unidade de Saúde Santa Marta, no centro, praticamente só moradores de Porto Alegre buscaram atendimento pela manhã. Paloma foi uma das únicas que perdeu a viagem. Ela veio retirar um antibiótico e um remédio para o estômago com a receita da irmã, que é de Guaíba. Ela não sabia da mudança e estava acostumada a buscar remédios no Santa Marta. Eu pegava aqui porque era um lugar mais próximo e sempre que eu vinha, sempre tinha os medicamentos. E se tu vai no seu posto de referência, que é do teu bairro, nunca tem remédio. E aqui eu sei que sempre tinha o remédio. Cada cidade recebe repasses do SUS para distribuir medicamentos de acordo com o número de habitantes. Por isso, a maior parte dos municípios só distribui medicamentos para os próprios moradores. Aqui em Porto Alegre, o levantamento da Secretaria de Saúde indica que 40% dos remédios estavam sendo entregues para moradores de outras cidades, principalmente de Guaíba, Viamão e Cachoeirinha. Na farmácia do Postão do IAPI também foi pequena a procura. O impacto da mudança foi minimizado com informação. Durante todo o último mês, os remédios foram entregues, mas os pacientes de outros municípios foram avisados no guichê. A mudança vai representar economia para a saúde de Porto Alegre. Outro objetivo é qualificar o serviço, conhecendo melhor o perfil epidemiológico de cada região da cidade. A gente precisa atender bem as pessoas, a gente também quer, no futuro, fazer a atenção farmacêutica, que é trabalhar o uso racional de medicamentos com estas populações que a gente atende, que são nossas. E tem um outro fator bem importante, que é o vínculo. Quando a gente atende as pessoas que a gente conhece, que são da nossa área, o vínculo com o paciente, o sucesso para a adesão ao tratamento, ela fica muito melhor. Para os moradores de Porto Alegre, a mudança traz a exigência da apresentação do cartão documento para retirar os medicamentos. Todas as unidades estão fazendo o cadastro de quem não tiver na hora. Dona Jussara já tem o dela e veio encaminhar o da Dona Ivone, que é a senhora de quem ela é cuidadora. A ideia é adiantar, inclusive antes de precisar. Isso mesmo. Não dá para deixar para a última hora. Última hora tudo é difícil. As agências do INSS estão funcionando em todo o país, depois de quase 3 meses fechadas por causa da greve. 90% da categoria paralisou aqui no estado. E desde hoje, um mutirão de funcionários tenta normalizar o atendimento dos segurados. Em Porto Alegre, quem estava na fila conseguiu atendimento esta manhã. Depois de quase 3 meses, finalmente portas abertas, mas com filas. Serviços como a troca da agência bancária, que não precisam de agendamento, foram atendidos mais rapidamente. Seu Gilberto conseguiu. O problema é o transtorno, porque eu não moro aqui, moro no interior também. Até pensei que ia ter muito movimento por causa da greve, mas o movimento até tá fraco aqui hoje. A greve durou 85 dias. Na negociação com o governo federal, os servidores conseguiram a incorporação de gratificações na aposentadoria, a modificação dos critérios de produtividade e a promessa de elaboração de um plano de cargos e salários. Na volta ao trabalho, eles prometem um regime especial para acelerar os atendimentos. A instituição está fazendo um mutirão. O que significa isso? Por exemplo, estagiários que tinham um atendimento, não atendimento ao público na retaguarda, vieram para frente para ajudar a tirar cópia, procurar um documento, e o servidor não precisar sair do atendimento para fazer esse tipo de serviço. Então, agiliza mais. O colega que tinha concessão de benefício, por exemplo, não tem a concessão agendada, ele vem para manutenção para ajudar os colegas. Mas mesmo com todo esse esforço, não há previsão de quando os serviços vão estar normalizados. E quem precisa de perícia pode ter que esperar. A greve dos médicos peritos continua por tempo indeterminado e apenas 30% deles estão fazendo os atendimentos. Dona Marta conseguiu agendar a perícia para os netos gêmeos hoje. Resta saber se vai ser atendida.
Faz uns 2 meses que eu estou esperando. E agora hoje foi remarcado já de novo, né? Então a gente vai trazer as crianças. E qual é a sua expectativa? Ser atendida hoje? Eu espero que sim, né? Porque a gente faz serviço para poder vir aqui. E hoje é o Dia Nacional do Idoso. Em 2050, 3 em cada 10 brasileiros vão ter mais de 60 anos. A previsão está no relatório de envelhecimento da Organização Mundial de Saúde. De acordo com a OMS, as crianças que nascem hoje no Brasil devem viver 20 anos a mais do que aquelas que nasceram há 50 anos. No rosto, as marcas do tempo, mas também o semblante de quem aproveita a vida na companhia dos amigos. Aos 83 anos, seu Amílcar faz parte de um grupo que vem aumentando no país, o das pessoas idosas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 12% da população brasileira hoje tem mais de 60 anos. E esse número deve aumentar para 30% em 2050. O aumento da população idosa nas próximas décadas, previsto no relatório da OMS, tem a ver com os avanços da medicina e a baixa natalidade. A medicina hoje, ela tem métodos diagnósticos e terapêuticos mais apurados, então as pessoas estão se cuidando cada vez mais cedo, as pessoas estão utilizando medicações quando elas precisam e isso faz com que o tempo de vida delas também se prolongue. Mas nem sempre viver mais significa viver bem. Para se ter qualidade de vida, é preciso levar em conta alguns fatores. A pessoa que tem os filhos por perto, a pessoa que tem os netos por perto, a pessoa que participa de grupos de igreja, que participa com vizinhos de atividades ou participa de atividades sociais, ela certamente vai ter melhor qualidade de vida porque ela vai estar interagindo socialmente. A receita de seu Amílcar é bem simples. Muita namorada. Só namorada? É. O que mais? Elas me tratam bem. E os jovens de hoje, nossos idosos do futuro, será que estão preparados para envelhecer? Eu penso que a gente tem que conseguir aproveitar esse tempo que a gente tem aí. Eu criei respeito muito pelos idosos, para minha avó e meus avós. Bom, a gente vai continuar falando desse assunto aí, de Internacional do Idoso. Que idoso é esse que temos hoje em dia? Responder essa e outras questões, estamos recebendo a psicanalista e psicogerontóloga Helena Balbinotti. Boa tarde, Helena. Boa tarde. Tudo bem? Bom, nós vimos aí uma enquete a respeito dos jovens e pensando a respeito dos jovens, pensando como eles serão os idosos. E os jovens, eles estão preparados para atender os idosos atualmente? Como é que eles percebem os idosos? Eu penso que esse é um tema que aos pouquinhos está, né, ganhando espaço na cultura, porque se tu pensar de 20 anos para cá, nem o próprio idoso entendia que ele poderia viver esse período com saúde, com tranquilidade e participativo, né? Então, os jovens, aos poucos, e pelo modelo que hoje se está construindo, eles vão assumindo esse seu papel dentro da sociedade. Porque o envelhecimento não acontece aos 60, aos 80 anos, ele começa muito cedo. Aos 40 já o corpo assinala o declínio de vários hormônios que começam a encerrar seu ciclo, né? Um deles, para a mulher, é a procriação. E então o jovem vai ter que aprender como viver e essa expectativa de que vamos viver 20 anos mais do que a... Como se preparar, então, para envelhecer? A preparação, primeiro, é fazer um planejamento de vida, porque o planejamento hoje existente, ele é para a primeira metade da nossa existência, né? Nós planejamos, quer dizer, nós não planejamos, a sociedade planeja para nós e nós vamos cumprindo. Quando chega na aposentadoria, parece que entra um vazio e que só sobra envelhecimento como sinônimo de doença. Então, todo o investimento está sendo feito em cima de um corpo que envelhece, que adoece e é confundido envelhecimento com declínio, com perdas, com déficit. Essa realidade tende a mudar porque as ciências estão progredindo todos os dias e, por conta disso, temos uma longevidade muito maior do que o início do século passado. Em média, se vivia 33 anos, não se chegava a envelhecer. Então, a juventude hoje está aprendendo com seus pais e seus avós um outro modelo. E vai ter que desenhar, ser o protagonista de uma nova época. Vai ter que desenhar um novo modelo de como viver a segunda metade da vida. Esse modelo não está pronto, não existia. É a primeira vez que o mundo está enfrentando o envelhecimento.
né? Então, o que uma pessoa, a partir de... Eu considero o envelhecimento, nós estudiosos consideramos a partir dos 40 anos o corpo começa a declinar. Primeira coisa é não negar que ele existe. Segundo, não confundir envelhecimento com tragédia. Tragédia, né, ele não é nenhuma festa, mas também não é uma tragédia. E procurar se inteirar, fazer planejamentos além da aposentadoria, para essa segunda etapa da vida. Esses planejamentos incluem desde questões biológicas, né, físicas, questões psicológicas, o psiquismo não está recebendo a atenção que deve, questões financeiras, né, e buscar a realização de projetos e sonhos, muitas vezes adiados na primeira etapa da vida. Então, ao invés de pensar, bom, eu vou trabalhar, ganhar dinheiro, ter meu capital e estou realizado, não. Eu preciso pensar em como vivenciar e usufruir de tudo isso que foi construído. Mas muitas vezes acontece hoje, como é que é perceptível hoje o idoso na sociedade, por exemplo? Muitas vezes o idoso tem que continuar trabalhando, né? Tem que continuar trabalhando e isso é muito bom. É mesmo muito até, bom. Às vezes até por uma obrigação, porque muitas vezes Mas é muito bom, porque a ociosidade, parar nessa fase é complicado porque a pessoa se isola, ela perde os grupos de referência. Então, o que eu não aconselharia é ela fazer um trabalho além de um esforço e uma espontaneidade, mas buscar envolvimentos é muito importante, a ocupação é muito importante. Então, a sociedade ela está se abrindo. Hoje, as pessoas estão voltando ao mercado de trabalho e estão muito mais realizadas do que ficar em casa e muitas vezes se queixando que estão envelhecendo, que o tempo passou, que a vida não valeu a pena, porque nós não temos mais a facilidade de proximidade familiar como tínhamos uma vez. No domingo, as famílias se reuniam, se visitava a casa dos pais, dos avós. Hoje não existe essa facilidade. Muitos se comunicam pelos sistemas de internet, telefone, etc. Mas existem formas de obter conhecimento, né? Através disso aí, né? A primeira coisa, gente, nós temos que nomear essa fase, né? Isso. Essa fase, hoje tem muitos nomes, não tem nome nenhum. Nós classificamos como um adulto maduro para diferenciar do adulto jovem. No nosso desenvolvimento, a gente tem a infância, a puberdade, a adolescência, a adultez, jovem, e falta um nome para essa fase. De tão nova que ela é, ainda não nos acostumamos. Nós criamos um termo que foi aprovado numa premiação na Argentina chamada de adulto maduro. Sim. E passamos a escrever, a divulgar esse tema através de uma série de recursos, jornadas, palestras, livros. Sim, e são formas de conhecimento dessa fase. São formas e que a sociedade deve se inteirar e aprender a pensar o que é fazer parte dessa fase. Né? Essa fase não é uma fase só para buscar médico, é para cuidar da saúde psicológica, principalmente, porque ela é o carro mestre que vai conduzir teu corpo, tuas emoções, teus relacionamentos. Tá certo. Fase importantíssima. Importantíssima. Pessoal, que a gente tem, todos chegaremos. E o meu chamamento é para os jovens. Ninguém envelhece aos 60. É bom se preparar desde cedo, tá bem? Tá certo. Conversamos com a psicanalista Helena Balbinotti. E só lembrando, muito obrigado, Helena. Muito obrigado pela tua gentileza aqui, pela tua presença aqui. E que oportunidade boa poder transmitir isso e dizer para as pessoas, invistam, porque se vamos viver 100 anos, temos que viver bem. Com certeza. Tá bem? Só lembrando que a gente vai continuar falando desse assunto aqui nesta edição do Canal Aberto, a edição sobre o Dia Internacional do Idoso. Daqui a pouco. A nebulosidade aumenta ao longo da quinta-feira no estado e deve trazer instabilidade a algumas regiões. Em Porto Alegre, ainda não há previsão de chuva. Faz 24 graus à tarde. Sol entre nuvens em Novo Hamburgo, máxima de 25. No litoral norte, as temperaturas não sobem muito. Os termômetros de Tramandaí marcam 23 graus. O PROCON da capital notificou 10 postos de combustíveis por venderem gasolina por valor abusivo. Os postos ficam nos bairros Centro, Menino Deus, Rio Branco e São Geraldo. Ao todo, 28 postos foram vistoriados ontem. A visita do PROCON ocorreu por causa do anúncio do aumento dos combustíveis nas refinarias feito ontem pela manhã. Nas bombas, o valor cobrado é livre e só deveria sofrer reajuste quando o produto com preço novo chega aos postos.
Em Porto Alegre, o litro da gasolina comum é vendido a R$ 3,49. É uma peregrinação, absurdo isso, né? Neste posto, o preço ainda é o mesmo. Este posto está fazendo diferente, não vai praticar o aumento até que tenha no seu estoque o combustível comprado do distribuidor pelo preço também antigo. Bom para o consumidor que assim não se sente duplamente prejudicado. Daí eu estou aproveitando para completar agora, que depois eu não sei para quanto que vai. Na verdade, o aumento de 6% da Petrobras não deveria ser repassado para o consumidor. Isso porque a refinaria vende a gasolina tipo A, sem etanol, para as distribuidoras. E é lá que o combustível ganha 27% de etanol, segundo a Agência Nacional do Petróleo. A nossa expectativa é de que, para o consumidor, não tenha um reajuste final que vá além dos 4,6%. Porque esse é que deverá ser o impacto deste aumento de 6% da gasolina vendida na refinaria. De acordo com a ANP, o consumo da gasolina comum já caiu quase 1% este ano por conta das oscilações da economia interna e do dólar. Mas esse dono de posto diz que amarga desde janeiro uma queda nas vendas de 20%. Eu creio que vai cair mais um pouco a venda porque o povo já está espremido, não tem mais de onde tirar. É aumento de tudo está subindo e nos pegou de surpresa esse aumento, ninguém imaginava. Tem gente pensando seriamente em alternativas para se locomover. Eu vou começar a ir de bicicleta para o serviço e retornar, né? Deixar o carro mais para os finais de semana, porque com esse aumento cada vez mais fica difícil a pessoa se deslocar para o seu serviço de carro ou com transporte público. Em nota, a Sulpetro informa que o mercado da revenda de combustível é livre e que o sindicato não orienta os revendedores a repassarem aumentos ao consumidor. A emergência do Hospital Centenário em São Leopoldo está há 4 dias com atendimento suspenso. O motivo é a superlotação. Só em setembro é a segunda vez que o pronto-socorro deixa de receber novos pacientes. Os detalhes na reportagem da TV Fevale. A superlotação do setor de emergência do Hospital Centenário já pode ser percebida desde a recepção. No último final de semana, a direção da Casa de Saúde anunciou o fechamento do pronto-socorro. A emergência do Hospital Centenário tem capacidade para atender até 26 pacientes. O setor é fechado quando apresenta acima de 36 pessoas em atendimento. E devido a essa superlotação, somente os casos mais graves são atendidos. Eu sei que eles têm problemas com falta de médico, falta tudo ali. Eu já fui atendida, é um descaso com a população. Com o fechamento da emergência, a instituição hospitalar busca preservar as condições mínimas de atendimento aos pacientes, já que com a superlotação, a infraestrutura do local fica comprometida e falta espaço. E as outras a gente vai alocando com macas, que não é o melhor atendimento, mas também não deixamos de atender, tá? Por isso que nós pedimos que a população venha realmente só em casos muito graves e que eles se dirijam às unidades básicas de saúde, porque lá eles têm atendimento também. No trecho de hoje da série do TVE Repórter sobre a Vila Flores, vamos falar sobre os desafios da inserção cultural. A reportagem é de Carlos Vogt. Dar vida ao novo foi apenas uma das motivações na hora de pôr o projeto em prática. Proprietária do prédio junto do pai, Antônia explica que a decisão de transformar o casarão em um reduto para o fomento da cultura também passou pelo desejo de preservar um patrimônio da cidade. Já a aposta no modelo econômico foi feita à medida em que a família percebeu as possibilidades de um setor promissor e relativamente novo no país. São menos de 10 anos de economia criativa no Brasil. Os desafios desse tipo de empreendimento são os mais diversos. É um desafio também de gestão cultural, tanto pela área cultural receber poucos investimentos, o que tem sido até questionável, porque a gente tem conseguido trabalhar de forma bem positiva com isso até. Mas é justamente a gestão de diversas pessoas, ideias e conceitos e iniciativas
dentro desse espaço. Então, é esse desafio de como um espaço recebe tanta diversidade, como essa diversidade se adequa a esse espaço e como juntos se cria uma sustentabilidade disso, né? Uma sustentabilidade econômica, uma sustentabilidade nas relações. Então, acho que são esses desafios, assim. Se Porto Alegre tem potencial para virar um polo do setor, Antônia não tem dúvidas. A cultura, a política e o modo de vida do porto-alegrense levam a crer que iniciativas como esta podem ganhar cada vez mais espaço no cotidiano das grandes cidades. Uma questão de tempo para que a economia criativa se torne um modelo de negócio em expansão. Eu acho que falta tempo de maturação, assim. Eu não saberia dizer exatamente, falta isso, falta aquilo. E esse tempo de maturação tem muitas faltas ainda, porque são experiências, né? Então, faltam ferramentas, falta conhecimento de gestão, falta conhecimento humano mesmo de como agir colaborativamente. Isso a gente experimenta todo dia. Por mais que a gente queira ser colaborativo, de vez em quando a gente se pega ainda em velhos padrões de, né, preciso resolver isso que é meu problema, sabe? Então, acho que falta maturação, assim, e disponibilidade para aprender junto. Eu acho que se não houver essa falta de disponibilidade para aprender junto, as outras faltas vão se minimizando, né? E se falta experiência na área, sobra em organização. Desde que o Vila Flores ganhou vida, uma associação sem fins lucrativos foi criada para estar à frente da programação cultural. Com reuniões mensais, o grupo é formado por todos os residentes do prédio e prima pela diversidade de pessoas, atividades e pela troca de conhecimentos. E é justamente para manter essa sistemática que a entidade criou diretrizes que norteiam o trabalho. Que essas diretrizes, elas surgiram muito em função da experiência que a gente teve aqui. Então, elas norteiam muito as atividades e os interesses das pessoas que estão aqui conosco, né? Que é uma delas arte e cultura, educação, empreendedorismo e arquitetura e urbanismo. Então, por ser um prédio, né, que tem um valor histórico, é um patrimônio cultural da cidade, é inevitável a gente, né, não trabalhar com questões arquitetônicas e urbanísticas, né? O fato do eixo esse de arte e cultura ele quase andar sozinho, porque as atividades que acontecem aqui são propiciadas não só pela associação, mas por pessoas, grupos e coletivos que vêm de fora, né? E a gente acredita muito, e acho que isso é um consenso entre todos nós, na força da educação, né? E para isso a gente faz diversos cursos, recebe cursos também, e com isso conectamos com a questão empreendedora, que a gente entende que é a atitude de resolução de problemas, né? Não é necessariamente abrir um negócio, a gente entende num espectro mais amplo, assim, né? De resolução de problemas mesmo. Então, todas essas quatro, elas se conectam e se interligam, né? Tá todo mundo ainda aprendendo a fazer isso, porque a gente está aqui testando uma lógica diferente da lógica tradicional. A gente trabalha com a questão da economia criativa, economia da cultura, economia colaborativa. Tudo isso para nós é novo. E tudo que é novo é um desafio, né? E desafios, eles trazem muitas oportunidades. Então, é interessante porque a gente enxerga o Vila Flores como um grande laboratório, né? Em que as pessoas elas estão testando essas novas formas, e por isso mesmo o desafio é financeiro, ele é de pessoas, ele é de adaptação. Então, tudo que engloba uma nova caminhada, né? Todas as surpresas e todas as incertezas e inseguranças que a gente tem para chegar nesse objetivo, que a gente sabe qual é, né? Senão a gente acaba ficando muito desnorteado, a gente sabe onde a gente quer chegar, mas como é tudo muito novo, a gente ainda está aprendendo aí com a caminhada. Na Serra Gaúcha, o dia vai ser de variação de nebulosidade. A máxima em Caxias do Sul é de 23 graus. Em Passo Fundo, na região norte, a máxima é de 26 e há previsão de pancadas de chuva em pontos isolados a partir do período da tarde. Assim como em Ijuí, a máxima deve atingir os 27 graus. O prenúncio de aurora é rima sem compromisso, julgamento ou castração, onde se marca o compasso no bater do coração.
uma chamarra, uma fogueira, uma chinoca, uma chaleira, uma saudade, uma amargo, e a pionada repassando o trago, noite cheirando a querência. Veja daqui a pouco, palestras, ginástica e dança marcam o Dia do Idoso em Lajeado. E em instantes, grupo musical de transplantados anima a aula sobre doação de órgãos na Universidade Federal de Ciências da Saúde da capital. A nebulosidade aumenta ao longo do dia na região central e pode chover em pontos isolados à noite em Santa Cruz do Sul, onde a máxima chega aos 24 graus. Instabilidade também em Santa Maria, faz 25 graus. Máxima de 25 e possibilidade de pancadas no fim do dia em Cachoeira do Sul. Uma aula show promovida pelo projeto Cultura Doadora aconteceu ontem à noite no anfiteatro da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. A aula sobre doação de órgãos e tecidos foi embalada pelo som de 3 músicos gaúchos que passaram por transplantes e hoje levam uma vida normal. O que será que uma aula universitária e um show entre amigos têm em comum? Absolutamente tudo. Ontem, um projeto que estimula a doação de órgãos reuniu na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre 2 referências no assunto. Hoje, o Rio Grande do Sul é o 5º no ranking de doações. Só até agosto deste ano já foram realizados quase 500 transplantes no estado. No topo dos mais transplantados está o rim, com 324 procedimentos, 26 deles em crianças. Tema que esta nefrologista pediátrica conhece bem. Especialista no assunto, ela lamenta que muitos ainda desconheçam os critérios para a doação de órgãos. Em muitos casos, o que define é a morte cerebral do doador. O que acontece é uma falta de conhecimento e o que é necessário é uma educação de uma cultura doadora, desmistificando isso, dizendo que a morte cefálica é um método adequado, que são 2 exames por 2 médicos diferentes, uma comprovação diagnóstica que não tem nenhuma função no cérebro, que ele não vai funcionar. Isso é diagnóstico mais do que comprovado, que é irreversível. Mas se falar sobre o tema é importante, mais fundamental ainda é mostrar que existe vida após o transplante e vida saudável. Tá aí o motivo do show. Apesar do talento compartilhado e da sintonia musical, a história desses 3 não começou nos holofotes. Foi no palco da vida que eles se conheceram e passaram a trilhar juntos um caminho de muita persistência e coragem. Superaram a fila de espera por um órgão e hoje compartilham a vitória de uma nova vida. Uma vida como transplantados. A banda Los Transplantados foi criada em 2013, ano em que os 3 se submeteram aos transplantes. Bebeto Alves e Quindim receberam novos fígados. Jimmy Joy, um rim. Hoje eles cantam juntos essa experiência e falam da importância de salvar vidas através da doação. No momento em que tu recebe um órgão, né, que tu percebe o quanto esse gesto é fundado numa humanidade sem precedente, né, num amor incondicional, né, pelo ser humano. Isso nos toca, emociona e nos dá a possibilidade, a perspectiva de ir adiante. Tu tem uma gratidão, né? Tu obteve um presente assim da vida de uma outra pessoa que deixou para ti e vai continuar através de ti a vida dessa pessoa. No país, a doação só acontece com a autorização por escrito de um familiar do doador. Na morte encefálica, podem ser doados coração, pulmão, fígado, pâncreas, rim, córnea, ossos, músculos e pele. A doação não deforma o corpo. Também é possível doar em vida, mas nesses casos só é permitida a doação de um dos rins, parte do fígado, parte do pulmão e medula óssea. O encontro em Lajeado marcou comemoração do Dia do Idoso.
Jogos, ginástica e exames de saúde foram oferecidos aos grupos atendidos por um projeto de extensão em gerontologia na região. A reportagem é da TV Univates. A Guiomar e outras 165 pessoas participaram do encontro regional de idosos na Univates. Isso é muito bom, isso traz vida, traz saúde pra gente. Pelo menos não estar em casa pensando bobagem, né? Muitos ficam em depressão, né? Ou estão em casa, não quero estar mais na cama, deitado. Isso não se faz. Descansar, tudo bem um pouco, né? Mas quando dá, tem que sair, correr rua. A gente vê que essas ações, esses projetos, até dentro das prefeituras, têm feito com que o idoso interaja mais dentro da sociedade. Ele saia do seu mundinho e viva. E isso é fundamental para ter um envelhecimento saudável. Teve de tudo: massagens nos pés, jogo de carta, dança e audiometria. A ideia do evento, que já chega ao 4º ano, é proporcionar um momento de integração, diversão e valorização do idoso. O objetivo primeiro mesmo é a comemoração pelo Dia Internacional do Idoso, que agora é dia 1º de outubro. Esse foi a motivação nossa de parceria com o Sesc, Unimed e Univates em promover uma ação para os idosos. O segundo objetivo principal seria essa questão, sim, a nossa preocupação com a questão da qualidade de vida no envelhecimento. Todas as nossas atividades sempre são voltadas para a educação para o envelhecimento, trazendo questões teóricas e práticas que eles podem adotar como hábitos de vida para o seu dia a dia, sempre pensando na qualidade de vida. Mulheres que não têm filhos e dedicam tempo, cuidados e muito amor para os sobrinhos. Elas são conhecidas como PENC nos Estados Unidos ou supertias aqui no Brasil. Nessa reportagem da TV Fevale, parceira da TVE em Novo Hamburgo, você confere a história de 3 tias que não ficam longe dos seus sobrinhos. Joelma e Janete, além de irmãs, têm outra coisa em comum. Vidas que se cruzam em uma história de amor incondicional, que não é amor de pai nem de mãe, é um amor de tia. Bom, acho que é uma relação de puro amor, como a gente diz, né? Desde que eles nasceram. Então a Paloma veio primeiro, o Pablo depois, e a gente teve, assim, eu acho que a felicidade de ter essa proximidade física, né? Porque alguns tios moram longe ou não tem, então isso também nos permitiu que a gente pudesse conviver desde cedo juntos, né? A gente faz um pouquinho de cada para um, né? Assim, o que os pais, eles sabem que tem que a referência o pai e a mãe. E a contrapartida são as dindas. Luciane também não é mãe. Isso pouco importa para ela, que tem uma sobrinha que ganha todo o seu carinho, desde finais de semana juntas até brincadeiras no parquinho. Entre essas duas, amor tem de sobra. Bem, a minha relação com a Manuela é maravilhosa, né? A gente brinca, a gente passeia, né? A gente faz folia, né? Então, é muito bom, né? O número de mulheres que adia ou abre mão da maternidade está cada vez maior. Isso deu origem ao fenômeno das PENCs, uma sigla inglesa que, livremente traduzida, significa algo como tia profissional sem filhos. Tudo isso começou com uma pesquisa americana, que detectou compradoras que, mesmo sem filhos, adquiriam vários produtos e artigos de luxo infantis. Aqui no Brasil, 75% das mulheres que não têm filhos e mesmo assim compram esse tipo de artigo, fazem isso mensalmente. Essas são as tias, que assumem um papel muito importante na vida dos sobrinhos. Conforme esta psicóloga, não há espaço para disputas com os pais. Por mais forte que seja a relação entre tia e sobrinho, o laço é totalmente saudável. A relação tia-sobrinho, né? Tia-dinda, sobrinhos e sobrinhas, ela é bastante saudável, traz bastante benefícios para a criança, né? Dependendo da idade, claro, é bastante benefício em função de ser uma relação que traz valores afetivos, né? Então, de uma certa maneira, são relações bastante saudáveis e bastante comuns hoje em dia, né? Mas o que será que os sobrinhos acham disso? Sempre foi boa essa convivência, assim, a gente sempre gostou de fazer tudo junto, sabe? Isso é uma coisa que eu admiro muito na gente, porque qualquer coisa a gente, cadê a Dinda? Ou eu nunca conseguia passar, tipo,
Ano Novo ou Natal separado da minha família, sabe? Hoje em dia o Natal a gente até já tá mais assim, mas Ano Novo eu não conseguia nem ir pra viajar. Agradeço muito de ter essa oportunidade de ter elas, porque tem muita gente que, tipo, nem pai e mãe tem direito. E eu, além de ter o pai e a mãe, ainda tenho 2 Dinas que estão sempre ali pra me dar suporte quando eu tô precisando. O resultado dessa relação é um amor que preenche o coração de todos. Eu te amo. Oh, eu também te amo, amor. O direito de uma pessoa de buscar a sua paternidade biológica não termina nunca. Hoje em dia, existem formas de investigação que apresentam resultados incontestáveis. Um deles é o exame de DNA. E para falar sobre este assunto, nós estamos recebendo o advogado Fernando Malheiros Filho, especialista em direito de família. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bem. Bom, então nós temos o exame de DNA. O que acontece se o possível pai se nega a fazer esse exame? Bem, nós estamos diante de uma ação chamada de investigação de paternidade, quando uma pessoa que não tem o pai registrado, quer dizer, não foi reconhecida a sua paternidade, ingressa com um processo postulando esse reconhecimento, o reconhecimento forçado. Hoje, em função do avanço da ciência, nós já estamos falando de mais de 30 anos, esses exames genéticos são muito precisos e vêm barateando com o tempo e também o seu tempo de confecção. Isso provocou uma modificação da compreensão do judiciário com relação a esses exames, a ponto de, isso já é um entendimento bastante antigo, inclusive hoje tem assento legal, daquele que se recusa a fazer o exame, passa a constituir uma presunção e uma prova contra si mesmo, de modo que ele, mesmo não sendo o pai, se ele se recusar a fazer o exame, muito provavelmente terá aquela paternidade reclamada reconhecido contra si. Claro que ele nunca vai saber exatamente se ele era ou se não era o pai, mas há muitos casos conhecidos de que investigações de paternidade que acabaram por reconhecer a filiação biológica em função da recusa, depois se comprovou que aquele que recusou não era o pai. Ou por uma ação rescisória que foi proposta depois, ou pelo próprio reconhecimento daquele que investiga por ter descoberto o verdadeiro pai biológico depois. De modo que esta recusa, sob o ponto de vista tático, dentro do processo, é completamente desaconselhável. Bom, e se o possível pai, estiver morto? É possível, então, neste caso, a ciência também já assegura e já permite exames com alto grau de segurança, desde que este possível pai, que já faleceu, tenha deixado filhos ou parentes próximos dos quais se possa coletar material genético para fazer o exame. E teríamos também a alternativa mais dramática, mais enfática, que é a exumação do cadáver quando não há nenhum tipo de prova. Nós sabemos que o DNA se mantém, ele sobrevive por muitos e muitos anos. Há casos recentes, inclusive, de exame de DNA de pessoas que faleceram há mais de 500 anos. Há pouco tempo atrás, na Espanha, se fez o exame de DNA dos restos mortais do Cervantes, do Cristóvão Colombo, desculpe. E me parece também de um dos descobridores do México. Então, é possível fazer o exame de DNA com restos mortais passados muitos anos, de tal modo que é possível se providenciar a exumação do cadáver, ainda mais quando a morte é relativamente recente. Só que neste caso, é preciso dizer, o exame custa muito mais caro, porque nós estamos tratando de uma investigação muito mais delicada sob o ponto de vista científico. O DNA hoje, inclusive, nos casos normais, vem sendo financiado pelo Estado para aquelas pessoas que não têm poder econômico. No caso de exumação de cadáver, a situação fica bem mais delicada, ainda mais considerando a situação econômica do Estado atual. Bom, nesse caso de morte, como fica a questão do inventário da herança? Bem, se a investigação de paternidade for julgada procedente, evidentemente, aquela partilha que já foi feita vai ter que ser feita de novo para haver o reconhecimento do direito quinhoeiro, do quinhão daquele que investigou a paternidade. Se a partilha ainda não foi feita, quer dizer, o inventário ainda não se ultimou, este herdeiro que foi reconhecido
passa a ingressar no inventário e vai ter o seu quinhão no momento da partilha. Na primeira hipótese, nós vamos ter que anular a primeira partilha e recolher haveres necessários entre os demais herdeiros e aqueles que receberam a herança para compor o quinhão deste filho que ganhou a ação de investigação de paternidade. Ok, então, Fernando Malheiros Filho, advogado, especialista em direito de família. Muito obrigada, então, mais uma vez pela presença aqui no Canal Aberto. Boa tarde. Allons au bois d'Ame-Lombarde, allons au bois. Allons au bois d'Ame-Lombarde, allons au bois. Os bancários de Porto Alegre e de municípios da região metropolitana decidiram entrar em greve na próxima terça-feira. Nas cidades do interior, a tendência é que a categoria tome a mesma decisão, protestando contra a proposta de aumento salarial de 5,5% da Federação Nacional, que representa as instituições financeiras. Quem precisar de atendimento presencial deve procurar as agências bancárias até segunda-feira, dia 5. Os caixas eletrônicos vão continuar funcionando. Os trabalhadores reivindicam 16% de reajuste, além de melhores condições de trabalho e segurança. Duas agências do Banrisul foram alvos de bandidos na madrugada de hoje no estado. Um ataque foi em São Sebastião do Caí e o outro na cidade de Tapes. Ainda na madrugada, uma agência do Santander, em Canoas, também foi alvo de criminosos. Em São Sebastião do Caí, o crime ocorreu por volta das 4 da manhã no centro da cidade. Segundo a Brigada Militar, entre 4 e 5 homens portando armas longas e encapuzados participaram da ação. Eles explodiram a área dos terminais eletrônicos. Mais cedo, por volta das 2h30 da manhã, o ataque ocorreu na cidade de Tapes. De acordo com a brigada, também entre 4 e 5 criminosos estiveram envolvidos no assalto. Eles explodiram os caixas eletrônicos com dinamite. Na fuga, efetuaram disparos que atingiram estabelecimentos comerciais. Ninguém ficou ferido. A brigada realiza buscas aos criminosos. O sol aparece em Uruguaiana, na fronteira oeste, nesta quinta-feira, mas há possibilidade de pancadas de chuva no fim do dia. A máxima chega aos 27 graus. São Borja vai ter uma tarde abafada, com temperatura de 29 graus. Tempo instável e máxima de 27 em Alegrete. A seguir, Dilan Camargo é patrono da Feira do Livro de Porto Alegre de 2015. A quinta-feira é de tempo firme na região da Campanha. Bagé tem variação de nebulosidade e temperaturas amenas. Faz 22 graus à tarde. Pelotas tem máxima de 21 e céu com algumas nuvens. Condição semelhante em Rio Grande, onde a máxima não passa dos 20 graus. E agora o assunto aqui no Canal Aberto é Esporte com Farid Germano Filho. Boa tarde, Farid. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos nossos telespectadores. A dupla Grenal, nenhum dos dois, né, Marcelo? Esperávamos que pelo menos um passasse e nenhum passou. Mudou o horário da partida entre Brasil e Fortaleza, Brasil de Pelotas e Fortaleza, no dia 10 de outubro. O primeiro dos dois jogos que podem levar o Brasil à Série B em 2016. Vai iniciar às 7 da noite e um detalhe, com transmissão exclusiva da TVE, tá certo? Então, 7 da noite, Brasil e Fortaleza, com transmissão exclusiva da nossa TVE. E o nosso assunto desta quinta também é o pádel. E com uma fera desse esporte aqui conosco, o Juliano Giulianotti, número 1 do ranking brasileiro. Ele foi nada mais, nada menos campeão do mundo, campeão da América, campeão brasileiro, campeão gaúcho,
campeão sul-americano. Campeão de tudo. Tudo bem, Júlio? Tudo bem, boa tarde. Boa Queria tarde. agradecer o espaço destinado aí ao nosso esporte, que é um esporte que a gente tanto gosta e tanto aprecia. A gente foi campeão mundial em 2012, que foi uma das nossas maiores emoções aí na nossa carreira. E esse ano, agora, semana passada, a gente participou desse campeonato sul-americano. Olha a imagem. Vai narrando pra gente a imagem. Foi o vídeo do último ponto, da nossa segunda partida contra a Argentina, que foi a final. A ganhar de argentino sempre é bom. Saiu esse lance aí, um lance que... o pessoal invadiu a quadra. Invadiu a quadra. Todo o público aqui, a organização, o clube da Padel Pro, junto com a presidente da Confederação Brasileira de Padel, a Denise Ovalle, não mediram esforços para que esse torneio fosse espetacular da forma que foi. Montaram uma arquibancada para mais de 600 pessoas. Isso foi em Bento, né? Foi em Bento Gonçalves. Foi definido no último Mundial que o Brasil seria a sede. Sim. E aí a presidente procurou os clubes. Que festa, hein? E a Padel Pro foi e fez um evento maravilhoso. Eles organizaram... Muito bem organizado. Muito bem organizado. O que eu estava falando da arquibancada, as quadras, eles têm uma estrutura com 5 quadras, todas de vidro ou blindex, que está sendo mais usado hoje, onde tu pode visualizar toda a partida em volta dela. Então, e foi muito gratificante para nós ter saído com esse título e ainda mais em cima da Argentina, né? Sempre é ganhar da Argentina sempre é bom, né? Sempre é bom. E outra coisa que é um pouco divertido, assim, a gente chega em casa depois dos torneios e até mensagens de argentino a gente recebia nos parabenizando. Júlio, parabéns pelo torneio. Estava vendo, porque foi transmitido também, outra coisa que a organização fez, transmitiu pelo site do Campeonato Sul-Americano de Padel, ao vivo para o mundo inteiro. E eu recebia mensagem dos próprios argentinos dizendo que festejavam esse nosso último ponto como se fosse brasileiro. Porque a gente viaja, joga diversos torneios, até na Argentina, a gente é tratado super bem lá. E o pessoal gosta da nossa atitude, porque a gente sempre gosta de estar junto com o público, tirando fotos, conversando, e isso... Sem marra, né? Não, nunca é bom, né? E eles falam um pouco dos jogadores argentinos, que eles sentem que eles são um pouco assim, e eles veem os jogadores brasileiros como muito calorosos com eles, então isso é muito bom para nós também. Tu és o número 1 no ranking do Brasil? Sou o número 1 do ranking brasileiro. Te preparando agora para o Mundial, que vai ser na Espanha. Isso, fomos convocados agora pela Confederação, eu e meu parceiro, Gervásio. A gente já joga junto aí há 10 anos, é uma parceria longa e duradoura aí. E em novembro vai acontecer em Málaga, na Espanha, esse campeonato mundial. A gente espera fazer o nosso feito de novo de 2012, que a gente possa esse ano ter mais esse título. Parabéns, campeão. Obrigado. Valeu, Júlio. O Júlio, que é o número 1, Júlio Giulianotti, que estará conosco também, vai participar, vai estar aqui na TVE, no sábado, no TVE Esportes. Muito obrigado. O programa Nação da TVE recebeu ontem o mais importante prêmio do jornalismo brasileiro, o prêmio Vladimir Herzog, de Anistia e Direitos Humanos. O episódio A Revolta da Chibata ganhou menção honrosa na categoria documentário. O programa tem produção executiva de Vera Cardoso, apresentação de Fernanda Carvalho, imagens de Idemar Izaguirres e Clóvis Santa Catarina e finalização de Lúcio Born. O episódio premiado foi ao ar em novembro do ano passado, contando a história desta revolta militar liderada pelo mineiro João Cândido. 2.400 marinheiros planejaram durante 2 anos uma resposta contra castigos físicos impostos a eles pela Marinha. As faltas eram punidas com chibatadas, por isso o nome do movimento. Milhares de marinheiros morreram no conflito. O dragão do mar reapareceu. O Nação concorreu com representantes de todo o país. No total, foram inscritos mais de 600 trabalhos em impressos, rádio, televisão e internet.
O Vladimir Herzog é considerado um dos prêmios mais significativos na área da democracia, cidadania e direitos humanos. Como navegante negro, tinha dignidade de um mestre. Uma última informação: representantes de entidades da área da segurança pública foram recebidos hoje pelo prefeito José Fortunati. A reunião havia sido agendada no início da semana. A reunião foi pedida pelas entidades ligadas à segurança, como policiais civis e militares e bombeiros. Nas últimas semanas, o prefeito da capital tem defendido a intervenção da Força Nacional de Segurança. Os sindicatos dizem que não há necessidade de intervenção, mas argumentaram que falta efetivo e que muitos policiais estão se aposentando porque não recebem mais o incentivo financeiro para permanecer na carreira. Mas o principal ponto da pauta foi o projeto de lei que congela os aumentos de salários para o próximo ano. Os representantes dos sindicatos ligados à área da segurança pediram que o prefeito de Porto Alegre negocie com o governador do estado. A sugestão principal é a retirada do PLC 206 da Assembleia Legislativa, que isso sim vai ser um motivo de discórdia e um motivo de muita insegurança pública nesse estado. Obviamente não tenho poder para retirar projeto de lei complementar, não tenho poderes para mudar qualquer um dos projetos do governo do estado. Me comprometi a eles de conversar com o governador José Ivo Sartori para que ele, primeiro, amanhã já tem uma audiência com o chefe da Casa Civil, Márcio Biolchi, mas que em seguida o governador os receba para fazer um diálogo respeitoso e construtivo. É isso que o Rio Grande do Sul está precisando. E agora vamos falar de cultura novamente. Há mais de 4 séculos, em 29 de setembro de 1547, nascia o escritor espanhol Miguel de Cervantes. Oriundo da região de Castela, ele é conhecido por ter escrito Dom Quixote, uma das mais célebres obras da literatura mundial. Pois Cervantes foi e ainda é de grande importância para a literatura latino-americana. E quem nos fala sobre isso é o apresentador do programa Cantos do Sul da Terra, da FM Cultura, Demétrio Xavier, que já está aqui com a gente. Então, Demétrio, começamos falando de Cervantes e agora revela para a gente qual a influência, então, de Cervantes na literatura latino-americana. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Lívia? Na verdade, o Cervantes tem uma enormidade, e mais do que o Cervantes, o Quixote, o engenhoso fidalgo Dom Quixote de la Mancha, tem uma enormidade tal que em um determinado momento ele foi escolhido por uma comissão de notáveis, digamos assim, todos escritores ou ligados à área da literatura, como o principal livro da história da literatura universal. Nada menos do que isso. Isso chega a ser irônico, daqui a pouco a gente vai ver por quê. Mas, exatamente como tu comentavas, ele tem uma influência, uma importância enorme para o nosso continente latino-americano, para o mundo todo, é claro, mas imaginem o continente quase preponderantemente de língua espanhola, como é influente Cervantes também porque é justamente o momento da conquista, da colonização da América, o momento em que aparece essa obra. Então isso é realmente, ele é um pai de literatura? Claro que é, não há como negá-lo, mas eu separei algumas coisas que foram ditas a respeito dele por escritores nossos de fundamental importância. O Jorge Luis Borges, que tem essa obra magnífica da sua juventude, que é El Tamaño de mi Esperança, também El Idioma de los Argentinos, aqui nesse livrinho tem 2 obras juntas, mas que são de um Borges anterior aos 30 anos de idade. Ele diz essa joia aqui: Dom Quixote é a única solidão que ocorre na literatura do mundo. Prometeu, amarrado à visível rocha caucásica, sente a compaixão do universo ao seu redor e é visitado pelo mar, cavaleiro ancião em seu coche, e pelo especial rancor de Zeus. Hamlet despacha concorridos monólogos e triunfa intelectualmente sem apuro nas antessalas de sua vingança, sobre quantos convivem com ele. Raskolnikov, o cético e calculista assassino de Crime e Castigo, sabe que todos seus minutos são romanceados e nem a borra de seu sonho se perde. Mas Dom Quixote está só, deixadamente só, e qualquer eventualidade o interrompe. Que coisa linda de se pensar para uma obra que é a obra principal de referência da literatura universal em todos os tempos. Como pode estar só?
Dom Quixote? Ou será que é por isso que ele alcança, entre outras coisas, que ele alcança a enormidade de importância que alcança? E o Galiano? Galiano falou muito de Quixote também. Ele disse, por exemplo, que, e aqui está a ironia de que eu falei, que o Quixote quis vir para a América, quis viver aqui. Aí, como tinha alguma suspeita de que ele não tivesse sangue puro espanhol, tivesse algum judeu convertido, algum muçulmano, os burocratas despacharam assim: procure por aqui em que trabalhar. Ainda bem que ele achou, né? Ainda bem que ele tinha com o que trabalhar. Fez um dos trabalhos mais magníficos da história universal. Essa é a nossa dica. Quixote no sul da Terra, no nosso continente. A nossa dica de hoje do Cantos do Sul da Terra. Que bacana. Muito obrigada mais uma vez, Demétrio, pelo comentário aqui no Canal Aberto. Boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. A 61ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre já tem o seu patrono. O nome do escritor Dylan Camargo foi anunciado nesta manhã pela Câmara Rio-Grandense do Livro no Santander Cultural. A escolha do patrono da Feira do Livro é feita pelo voto de representantes de empresas associadas à Câmara Rio-Grandense do Livro, patronos de feiras anteriores, ex-presidentes da entidade e representantes da comunidade cultural. Esse ano concorriam ao cargo Cíntia Moscovitch, Maria Carpe, Dylan Camargo, Valesca de Assis e o cartunista Santiago. O escolhido foi Dylan Camargo. O escritor, poeta e compositor escreveu vários livros de poemas e infantis. Entre eles, o livro Brincriar, vencedor do Prêmio Açorianos de Literatura de 2008. E recebi esse prêmio, portanto, como um reconhecimento tanto pela obra, no caso, a literatura em si, mas também incluo nessa indicação anos e anos de militância cultural literária no Rio Grande do Sul. Dylan Camargo é um dos fundadores da Associação Gaúcha de Escritores, entidade com mais de 30 anos. Ele demonstrou preocupação com o nível cultural dos jovens, seu principal público. Os nossos jovens e as nossas crianças estão, eu diria, quase que um abandono moral. E o que pode dar-lhes um conceito e uma autoestima é a leitura. Sem a leitura de si mesmo, sem a leitura do mundo, nenhum ser humano se constrói. Não constrói a sua personalidade, não constrói a sua cidadania, nem constrói uma visão de mundo onde ele possa se inserir. Na 61ª edição, a Feira do Livro será realizada com restrições financeiras. Do orçamento de cerca de 3 milhões de reais no ano passado, essa edição terá que ser montada com apenas 2 milhões. Diante do cenário e diante do ano que estamos passando, a feira vai ser surpreendente. A Feira do Livro de Porto Alegre será realizada entre os dias 30 de outubro e 15 de novembro. O Canal Aberto volta amanhã e um dos assuntos do programa será um projeto de lei que pretende responsabilizar provedores de internet por críticas a políticos. Muito bem, uma boa tarde para você, até amanhã. Boa tarde.